Tem um trecho em que ele fala que quer familiarizar o leitor com uma questão tão pouco conhecida, né? Aí ele vem com aquela enxurrada de números, mas o raciocínio do capítulo não é tão complicado, é um desdobramento dos capítulos imediatamente anteriores. Você vê que aí ele procura definir, se é que essa é a palavra adequada, o que ele chama de taxa de mais-valia ou grau de exploração da força de trabalho. Como ele sempre está se confrontando com outros economistas, ele parte do raciocínio que ele desenvolveu no capítulo anterior para criticar a noção de lucro logo à frente. Mas ele começa analisando a composição do valor na forma capitalista de produção, incluindo o valor dos meios de produção, o valor da força de trabalho e a mais-valia. Então, quando ele analisa a mercadoria sendo produzida na forma capitalista de produção, ele apresenta essa pizza de 3 fatias. E aí, Lísia? Gabriel? Tudo tranquilo? A gente está começando a discutir, viu, Lísia e Gabriel? Boa noite, professor. Estou tranquilo? Como é que está? Tudo tranquilo, de férias. Agora nós estamos fazendo um pequeno intervalo. Nós estamos em recesso de aulas. Vocês acham que esse horário das 7h30 continua sendo o mais adequado para vocês? Para mim, sim. Certo. Eu estou começando a ver o meu horário do próximo semestre e eu tenho a impressão que vai ser possível a gente manter a segunda nesse horário no próximo semestre. Então, se não houver nenhum obstáculo de horário por parte de vocês, a gente pode manter nesse dia e horário. Aliás, eu vou voltar para a história esse semestre, já vi aqui as minhas disciplinas. Mas a gente estava discutindo, Lígia e Gabriel, a análise que o Marx faz da composição do valor da mercadoria produzida na forma capitalista de produção. O valor dessa mercadoria poderia ser imaginado como uma pizza de três compartimentos. O primeiro deles, o valor dos meios de produção utilizados, que é transferido para a mercadoria. Então, no processo produtivo, o valor do chamado capital constante das máquinas e das matérias-primas, dos prédios, das matérias auxiliares, ou seja, dos meios de produção, é transferido para a mercadoria, na proporção do seu uso. Então,
O valor da máquina é transferido para a mercadoria na proporção do seu uso. A segunda fatia dessa pizza é aquela que corresponde ao valor da força de trabalho. Mas essa já tem um caráter diferente porque ela é produzida no próprio processo produtivo em curso, enquanto o valor dos meios de produção foi produzido em processos produtivos anteriores. E a terceira fatia corresponderia ao que ele chama de mais-valia, o trabalho grátis para o empresário. O que ele vai analisar nesse capítulo é o grau de exploração da força de trabalho, a taxa de mais-valia. Por exemplo, quando ele divide a jornada de trabalho, vamos supor uma jornada de 10 horas, em 6 horas de reprodução da força de trabalho. Portanto, não há nenhum ganho nisso. É simplesmente o valor que o operário produz para repor o valor da sua força de trabalho. Para poder se reproduzir como força de trabalho. É o valor dos meios de subsistência, da roupa, da moradia, etc., da educação, dele e dos filhos, etc. E vamos supor que 4 horas correspondam a mais-valia. Então, nessa jornada de trabalho, a mais-valia absoluta, ou o valor absoluto da mais-valia, é de 4 horas. Para analisar a taxa de mais-valia, o Marx faz o que o Adam Smith fazia. Ou seja, ele elimina do cálculo o valor dos meios de produção presente na mercadoria individual ou na massa de mercadorias produzida. Então, Marx vai considerar, para efeito do cálculo da taxa de mais-valia, o valor do capital constante como sendo zero e vai analisar exclusivamente o valor produzido durante a jornada de trabalho. Ou seja, o valor da reprodução da força de trabalho e o valor da mais-valia. Isolando o valor reproduzido da força de trabalho e o valor da mais-valia, ele pode compará-los. Então, ele vai considerar que o valor da força de trabalho corresponde a uma base de 100%, num cálculo de porcentagem, e a partir daí, ele vai comparar com esse valor da força de trabalho o valor da mais-valia. As horas de trabalho que correspondem à mais-valia. Então, por exemplo, se numa jornada de 10 horas, 5 horas correspondem à reprodução da força de trabalho e 5 horas a mais-valia, nós temos uma taxa de mais-valia de 100%.
Porque, claro, o salário é a base de cálculo aí de 100%. A mais-valia é igual ao salário, logo é 100% também. Mais-valia é 100%, corresponde a 100% do capital variável, ou do salário, ou do valor da força de trabalho de um indivíduo ou do conjunto dos indivíduos que atuam no processo produtivo. A partir daí, o Marx pode calcular os diversos graus de exploração. Esse conceito vai ser particularmente importante, logo à frente, quando ele analisa o conceito de mais-valia relativa, que para ele é o traço específico da forma capitalista de produção. Ou seja, a taxa de exploração ou a taxa de mais-valia pode aumentar ou diminuir. Mas ele confronta esse cálculo que ele faz, que é basicamente a maneira como Adam Smith calcula a mais-valia. Por exemplo, o Adam Smith, na linguagem dele, no contexto teórico que ele desenvolve, quase 100 anos antes do Marx publicar o Capital, o Adam Smith considera que o valor da mercadoria inclui o valor do trabalho, ele não tinha ainda o conceito de força de trabalho, o lucro e a renda da terra. Então, o valor do trabalho corresponde àquilo que o Marx chama de valor de reprodução da força de trabalho. E a soma de lucro mais renda da terra, para ele, Adam Smith, corresponde à mais-valia. É interessante isso, eu já devo ter comentado no encontro anterior, que o desenvolvimento da noção de mais-valia é desenvolvido antes do Marx, né? Embora ele dê uma forma diferente. Há uma questão nesse capítulo que me fez lembrar o esquema da Carina, apresentado no debate anterior, e que mostra que talvez eu não tenha explorado o esquema da Carina com a... Meu esquema fake, né, professor? Só passa fake. Não, Carina, tem um elemento no seu esquema que nos ajuda a compreender a noção de capital variável. Porque, vejam que nesse capítulo, o Marx falou, olha, pode parecer difícil compreender a noção de capital variável, porque a noção de capital variável é um valor fixo. Então, é a massa de salários. Essa massa de dinheiro tem um valor fixo, não varia. Então, como é que esse capital se torna variável? Aí o Marx vai desenvolver a noção que a gente poderia chamar de estrito sensu do capital variável. Enquanto massa de salários a ser paga na compra da força de trabalho, ele chega a usar a expressão capital variável potencial. Não é ainda capital variável em ação. Capital variável em ação é a variação do valor do capital durante o uso da força de trabalho, ou seja, durante o trabalho, durante o processo produtivo. É durante o processo produtivo que a força de trabalho vai produzir um valor maior do que o seu próprio valor, portanto, variar. Então, a noção estrito sensu de capital variável para ele se identifica com o uso da força de trabalho, com o processo produtivo.
Por isso que ele fala que o único capital que produz mais-valia é capital industrial, sendo que ele inclui a agricultura, a pesca, etc., no conceito de capital industrial ou capital produtivo. Agora, ele, nesse capítulo, ele fala, olha, a mais-valia aparece na linguagem corrente na forma do lucro. Ou seja, o lucro para ele é a forma fenomênica da mais-valia. É a maneira como a mais-valia aparece e se fixa na linguagem corrente. Só que ela se fixa na linguagem corrente incluindo o capital constante. Então, não é mais a relação da mais-valia com o capital variável que evidencia a taxa de exploração. É a relação da mais-valia com o conjunto do capital. É M, que é a mais-valia, sobre C mais V, capital constante mais capital variável. Então, a taxa de lucro é muito menor do que a taxa de mais-valia. Porque a taxa de mais-valia é a relação da mais-valia com o capital variável só. A taxa de lucro é a relação da mais-valia com a soma do capital constante e do capital variável, com a soma do valor adiantado em meios de produção e força de trabalho. Então, parece que, quando se utiliza esse conceito de lucro, que houve uma valorização do capital sem que se perceba claramente de onde apareceu essa valorização. Ou seja, o cálculo do lucro, a relação da mais-valia com o conjunto do capital, ou com C mais V, com o capital constante mais o capital variável, mistifica a mais-valia. E aí a gente vai ter teóricos da economia achando que a mais-valia é a remuneração da atividade do próprio empresário, que é produzida no âmbito da circulação, e outras teorias que jogam a mais-valia para o âmbito da circulação. O Marx vai criticar o tempo todo essa tese e antepor a essa noção de lucro a mais-valia e a noção de que a mais-valia seja produzida na circulação, a noção de que ela é produzida exclusivamente durante o processo produtivo. Então, o capital só varia durante o processo produtivo, só varia no trabalho, ou seja, só varia no uso da força de trabalho. Daí ele utilizar a expressão capital variável para designar o pagamento da massa de salários. Vê que depois ele faz uma série de exercícios para chegar no mesmo lugar. Por exemplo, ele fala, nós podemos dividir o valor da mercadoria de acordo com o valor dos seus componentes. Então, dividir a mercadoria de acordo com o valor do algodão, vamos supor o fio, uma certa quantidade de fio produzida. Então, uma fração da mercadoria é o valor do algodão, outra fração da mercadoria é o valor dos fusos, ou seja, da máquina, outra fração do valor da mercadoria corresponde ao valor das matérias auxiliares, outra fração da mercadoria corresponde ao valor da força de trabalho e outra a mais-valia. E aí ele faz um terceiro exercício, dividindo o valor da mercadoria
de acordo com o valor de cada um dos seus componentes, no tempo correspondente a esse valor, durante a jornada de trabalho. Mas esses vários exercícios se reduzem a um, que é considerar o valor da mercadoria como composto pelo valor dos meios de produção, o valor da força de trabalho e a mais-valia, ponto. Não tem nada além disso. No livro 3, ele vai utilizar a noção de lucro, taxa média de lucro. Porque para ele, o livro 3 já expressa a relação capitalista na sua forma mais aparente, mais superficial. É a maneira como a relação capitalista aparece no dia a dia. Então, ele vai se apropriar dessa noção de lucro e cunhar o conceito de taxa média de lucro. Vejam que ele está dizendo que o conceito de taxa de lucro mistifica a formação da mais-valia e, ao mesmo tempo, constitui a forma aparente. Ele usa o conceito naquele sentido kantiano, de a aparência e a essência, né? É a aparência. Não é algo inventado arbitrariamente. É a maneira como aparece para todo mundo. Assim como a gente vê o sol nascendo no oeste e se pondo no leste, a gente vai ver no dia a dia da produção capitalista a mais-valia sob a forma de lucro. Então, o modo aparente como a mais-valia se apresenta no dia a dia da produção capitalista. Mas ele fala, essa maneira mistifica, esconde a fonte da mais-valia. E se disponibiliza para toda uma série de formulações apologéticas, ideológicas e tal. Você é de Sorocaba, né, Paloma? Eu acho que uma vez você falou em sala de aula. Oi, professor, tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. A gente conversou assim, por quê? Eu acho que tinha ocorrido lá uma chuva particularmente forte, não sei o quê, e Sim, danificado a sim. cidade. Acontece bastante. É normal, tem rio lá e tem muito lugar que, tipo, fica no mesmo nível, e daí. E nenhum prefeito trata. Eu estava conversando com o pessoal por aqui e alguém estava me dizendo que aquela pronúncia da região de Tatuí, eu não sei se chega a atingir Sorocaba, a pronúncia de Tapetininga, de Americana e tal, em que a pessoa fala carteira, não sei o quê, né? Tem sua origem na migração de norte-americanos do Sul que vieram para essa região do estado de São Paulo quando acabou a Guerra da Secessão. O pessoal migrou para aí. Quer dizer, tem algumas cidades, como a Americana, por exemplo, foi fundada por esses caras, né? Por esses migrantes do sul dos Estados Unidos. Então, levantam a hipótese de que essa pronúncia
seja exatamente a herança, né, dessa população. A conferir. Professor, uma perguntinha. Tu Isso. falou, né, do livro 3, e ali no texto ele fala, ele cita, né, sobre a questão do livro 3, que ele vai desenvolver esse conceito no livro 3. Aí eu até fiquei assim pro Gabriel se eles já tinham desenvolvido o livro 3 quando eles fizeram o livro 1 e publicaram o livro 1, ou se isso foi depois, numa outra edição, que eles adicionaram essa parte. Olha, hoje aquela edição Mega, a Mega 2, a Mega mais recente, Mega é a abreviação de Marx Engels Gesamtausgabe. É um pessoal que está publicando a documentação, os manuscritos deixados pelo Marx. Então, por exemplo, a gente vê na edição Mega a reprodução da primeira edição, do jeito que ela foi publicada, a reprodução da segunda edição alemã, da terceira edição, da edição francesa, da quarta edição, da edição inglesa, e também dos manuscritos de 57 até, acho, 59, que deram origem aos Grundrisse, né? E os manuscritos de 61 a 63, que deram origem às teorias da mais-valia, e outros manuscritos, a partir dos quais o Engels montou o livro 2 e o livro 3. Então, o Marx, ele, em vida, ele publicou e supervisionou a edição da primeira edição, de 67, da segunda edição, de 72, que ele reformulou, então tem muitas modificações, da edição francesa, que ele também reescreveu. Ele achava que o tradutor era muito literal, só que o tradutor traduzia um capítulo, mandava para ele reescrevia tudo. Então, a gente viu uma advertência na edição francesa, em que ele fala, olha, mesmo o leitor familiarizado com a língua alemã deve ler a edição francesa, porque, dizia ele, tem um valor científico próprio. E em exemplares da edição francesa, após a publicação, ele fez uma série de anotações de trechos que deveriam ser incorporados à edição alemã. E o Engels faz isso porque, um pouco antes de morrer, ele recebeu a encomenda de uma terceira edição, mas ele não conseguiu elaborar essa terceira edição. Quem elaborou foi o Engels. E essa é a edição de 1883, já incorporando trechos da edição francesa. A edição de inglês, a tradução para o inglês, também supervisionada pelo Engels e publicada em 2 volumes, foi feita com base na edição de 83. Então, a edição inglesa, de 1887, é a tradução da terceira edição. E, por fim, o Engels editou e publicou a quarta edição do livro 1 em 1890. Nesse período, ele já estava com um grupo, ele não fez isso sozinho, estava o Bernstein, o Kautsky, as filhas do Marx, os genros e ex-genros do Marx. Foi uma coisa assim, meio familiar e meio política, né? Ele montou o livro 2, que publicou em 1885. E aí ele publicou uma segunda edição do livro 2 em 1893, com pequenas correções.
mas sem grandes modificações. E em 1894, ele publica o livro 3, também com base nos manuscritos deixados pelo Marx. Mas tanto o livro 2 quanto o livro 3, havia trechos tão pouco desenvolvidos que o próprio Engels escreve um desenvolvimento daquele capítulo. Então, tem trechos do livro 2 e do livro 3 que foi o Engels que escreveu. Aí, nas edições, isso aparece entre chaves, com a designação. Esse trecho aqui não é do Marx, esse trecho aqui é do Engels. Tem um capítulo do livro 3, assim, muito matemático, que foi elaborado a partir das indicações do Marx por um ex-genro dele, que era professor de matemática numa universidade inglesa. Não lembro se era Cambridge ou Oxford, acho que Cambridge. Então, o livro 2 e o livro 3 já tem uma estrutura muito diferente do livro 1, cujas edições, no fundamental, foi o Marx que produziu. Os marxianos mais ortodoxos consideram que a edição alemã do Capital deva ser exclusivamente a segunda edição, que foi a última que o Marx produziu. Então, por exemplo, o Kautsky, ele publicou eu acho que em 1914 ou 15, uma edição do livro 1 em alemão, chamado Edição Popular, que ele baseou no livro 2. Ou melhor, que ele baseou na segunda edição, não no livro 2. E aí, o que ele fez nessa edição, que teve muitas impressões até que o nazismo entrasse em cena, foi traduzir tudo para o alemão. Então, coisas que o Marx citava em francês, em latim, em inglês, ele traduziu tudo para o alemão, dizendo, é o operário alemão que vai ler isso aqui. O operário alemão não sabe latim, não sabe francês, né? Depois, o filho dele, que o acompanhou, que o ajudou a publicar algumas edições desse trabalho que ele fez, publicou também uma última edição. O filho dele chamava-se Benedikt Kautsky. E essa edição do Benedikt Kautsky, de acho que 32 ou 33, foi recentemente republicada em Leipzig por uma editora 2001, com correções, com notas e tal, né? Tem uma edição do Karl Korsch também, de 31 a 32, 32 a 33, que era um filósofo marxista, baseada na segunda edição. O Tomás Kuczynski, que publica uma edição crítica do Capital, ele fala, olha, a base de qualquer edição crítica do Capital tem que ser a segunda edição, porque foi a última edição em alemão que o Marx elaborou. Mas nós não temos em português nenhuma tradução da primeira edição, nenhuma tradução da segunda edição, nenhuma tradução da edição francesa. É essa que eu traduzi uns 12 capítulos, vou ver se eu retomo essa tradução. E não temos uma tradução também da terceira edição. A nossa tradução é da quarta edição, que foi publicada naquela Marx Engels Werke, né? Que, aliás, eu acho uma das melhores edições do Capital. Com muitas notas críticas, muitos esclarecimentos.
Então, por exemplo, às vezes o Marx compara um economista com um personagem de peça de teatro, ou com um escritor da época. Aí a Marx Engels Werk põe uma notinha explicando o que significa aquilo, né? Que para o leitor posterior não quer dizer nada. Mas isso, Lísia, ocorre com toda obra que se torna clássica. Por exemplo, há um grande debate sobre as edições do Leviatã, do Hobbes. Houve várias edições, uma tradução para o latim, que ele mesmo elaborou e supervisionou. E aí ele inseriu diferenças na edição latina do Leviatã. O mesmo vale para as obras do Maquiavel, que tem diferentes edições. Por exemplo, o Príncipe teve já de início ele circulou em manuscrito. Agora, manuscrito era copiado de mão em mão. E muitas vezes quem copiava modificava alguma coisa, alterava a pontuação, quando não excluía trechos e punha a sua própria opinião, né? Então é preciso todo um trabalho especializado, principalmente de filólogos, para tentar fixar o mais próximo possível o texto do autor. Isso vale para o Príncipe, vale para os discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Então, cada obra que se torna clássica, ela se torna objeto de polêmica porque cada edição e cada editora produz modificações. E aí, como saber se aquela posição é do autor ou não? Eu acho muito interessante isso. Isso é uma coisa que me motiva muito na leitura, porque é muito instrutivo você comparar edições diferentes e determinados conceitos que aparecem nessas edições diferentes. Por exemplo, eu acho que esse é um trabalho que nós temos que fazer no Capital. A gente discutia há pouco tempo os conceitos de trabalho concreto e abstrato, e de quanto o Marx não conseguiu produzir uma formulação homogênea, né? Um pouco mais unívoca desse conceito de trabalho abstrato, que aparece de várias maneiras, né, no Capital e nas diferentes edições do Capital. É por isso que eu acho muito importante, Karina. Podia acabar, professor, é uma dúvida no final sobre que ele tem aquele trechinho bem pequeno ali sobre o mais produto. Seria, então, como uma forma da mais-valia se expressar aquilo que o senhor estava falando e se expressar socialmente, assim, aquilo que a gente enxerga como a mais-valia ou uma coisa diferente? Eu não sei se eu entendi bem. São formas diferentes da mesma coisa. Então, quando ele compara trabalho necessário com trabalho excedente ou sobretrabalho, e quando ele compara mais produto com produto excedente, quando ele compara trabalho necessário com mais-valia, ele está falando da mesma coisa a partir de ângulos diferentes. Então, quando ele fala em mais produto, ele está analisando a mais-valia do ponto de vista da quantidade de mercadoria produzida. Então, você produz uma certa quantidade de mercadoria que equivale ao valor da força de trabalho e produz uma certa quantidade de mercadoria que equivale à mais-valia. Quando você vende e converte aquilo em dinheiro, o delta, ou seja, o acréscimo, aparece na prática, porque antes
tinha aparecido idealmente. Ou seja, na forma de moeda de cálculo. A moeda ideal, né, que ele tanto fala, que é utilizada para determinar o preço das mercadorias. A mercadoria já chega no mercado com preço fixado. Agora, esse preço ainda não foi transformado em dinheiro. É só na relação de compra e venda que ele vai ser transformado em dinheiro. Tem um trechinho em que ele fala, olha, comparar o trabalho necessário com o trabalho excedente e comparar o produto necessário com o mais produto são apenas duas formas de ver o mesmo processo. No primeiro caso, nós estamos vendo a produção do valor em curso, em forma fluida, com o trabalho sendo realizado. No segundo caso, nós estamos vendo o trabalho coagulado no produto, o resultado do trabalho. Você vê que ele aborda a questão por ângulos diferentes, tenta mostrar a mesma coisa sob perspectivas diferentes. Ele aproveita para fazer uma crítica à chamada última hora do sênior, né? Que era uma mistificação. Ele mostra que toda hora é composta de capital constante, capital variável e mais-valia. Que o sênior, naquele momento, estava dizendo, olha, se forem diminuir uma hora a jornada de trabalho, a taxa de lucro vai despencar. Aí o Marx mostra que a taxa de mais-valia é definida pela relação entre o conjunto da mais-valia e o conjunto do valor da força de trabalho. E que cada hora trabalhada vai ter a mesma composição, ainda que a aparência possa sugerir algo em contrário. Esse discurso do sênior era um discurso para legitimar a posição dos industriais que eram contra os chamados as Factory Acts, os Factory Laws, a chamada legislação fabril, que a gente chamaria aqui de legislação trabalhista, que na época estava regulamentando o horário de trabalho, né? E não tinha horário de trabalho, então a pessoa trabalhava 16 horas, 14 horas. O quanto era exigido no âmbito da fábrica. Mas aí depois, mais tarde, o sênior passou a defender a legislação fabril, né? Aí diz o Marx, para a sua honra. Está muito frio aí em Santa Maria? Mas pior que eu não tô em Santa Maria, aqui na minha cidade tá bem quentinho hoje. Você está onde, Karina? Eu tô em Três Palmeiras, é quase Legal. divisa com Santa Catarina. Você continua em Santa Maria, Gabriel? Eu não tô aqui em Itapevi. Itapevi. É Ixi, que está quase todo mundo no relativamente estado perto de de São São Paulo. Paulo e fora de Santa Maria. Vi esses dias, eu vim ontem, inclusive. Cheguei aqui hoje. Certo. Mas eu vou voltar no final dessa semana, eu estou voltando.
Professor, pode explicar um pouquinho mais sobre essa questão da mais-valia? Tipo, como que ela é produzida, assim, porque eu não sei se eu entendi muito. A questão dos Você carros. entendeu? Como você entendeu, Lísia? Não, eu entendi que é a taxa de exploração, né, que é a taxa do lucro, mas eu não sei se eu entendi o processo. Eu entendi Olha, que é baseado na considere-se. força é, do Vamos tempo, da lembrar, força. vamos lembrar dos primeiros capítulos em que o Marx afirma que o valor de uma mercadoria corresponde ao tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Não é qualquer tempo de trabalho. É o tempo de trabalho que, em média, dadas as condições gerais de produção, dada a tecnologia utilizada predominantemente na produção, ou seja, dadas as condições médias de produção, o valor vai ser determinado pelo tempo de trabalho, de tal forma que uma mercadoria que se demora 4 horas para produzir vai ter o dobro do valor de uma mercadoria que se demora 2 horas para produzir. Esse valor, ele não é fixo, ele se altera permanentemente. Ele pode aumentar ou diminuir. Quando Marx fala em aumento do valor da mercadoria, ele se refere, em geral, à agricultura, por exemplo, produzindo em condições climáticas adversas, no contexto das quais a produtividade do trabalho diminui, ou na produção das minas ou da pesca. Em geral, quando ele fala do capital industrial, ele fala que no capitalismo nós vamos ter uma mudança tecnológica permanente, que a própria concorrência induz o empresário a buscar métodos de produção que permitam a ele produzir a mercadoria por um valor menor, de tal forma que ele possa entrar no contexto da concorrência em vantagem em relação aos seus concorrentes. Ou seja, o valor das mercadorias está sempre se alterando e as relações de compra e venda vão, nas relações de mercado, produzindo o tempo todo também os ajustes nas relações de compra e venda das várias mercadorias. No capitalismo, a força humana de trabalho é uma mercadoria. Aliás, o que caracteriza para ele a relação capitalista de produção é exatamente a transformação da força de trabalho em mercadoria. Em geral, ele usa a expressão energia fisiológica utilizada produtivamente para designar força de trabalho, mas ele, em vários momentos, mostra também a complexidade da produção e reprodução da força de trabalho, que demanda a reprodução humana, demanda educação, demanda condições gerais de vida que são produzidas fora da empresa. De qualquer modo, a força de trabalho é uma mercadoria que vai ter um valor como todas as outras. É uma mercadoria cujo valor expressa o tempo de trabalho necessário para produzi-la. Então, um trabalho de baixa qualificação, vamos supor, um ajudante geral, vai ter um valor,
E um trabalho de alta qualificação, vamos supor um engenheiro civil, vai ter um valor maior do que a do ajudante geral, exatamente porque foi necessário uma quantidade maior de trabalho social para produzir essa mercadoria, força de trabalho com a competência do engenheiro. Então, todo dia, todo mundo vai para o mercado vender sua mercadoria e aquele que não produz nenhuma mercadoria vai ao mercado vender a sua força de trabalho. O empresário capitalista compra essa mercadoria, a força de trabalho, juntamente com os meios de produção necessários à articulação do processo produtivo. Ele compra essa mercadoria pelo seu valor, no quadro teórico que foi montado aí no Capital. Como todo mundo que compra uma mercadoria, o empresário compra a mercadoria força de trabalho para utilizá-la, para consumi-la. Ele vai consumi-la no processo produtivo. E o consumo da força de trabalho é o trabalho. A força de trabalho em ação é o trabalho. E a tese básica do Marx lá no começo é de que o trabalho produz valor. Então, ao pôr o operário para trabalhar, o empresário está fazendo esse operário produzir valor. Com o objetivo de obter um lucro. Ele não ia ter uma trabalheira enorme se ele não tivesse esse lucro. É isso que o Marx vai analisar. Então, ele fala, olha, quando nós analisamos um dia de trabalho, nós observamos que uma parte do dia de trabalho, ou seja, do uso da força de trabalho, dessa força de trabalho em ação no processo produtivo, necessariamente tem que compensar o valor da força de trabalho, compensar o salário pago. Salário é o preço da força de trabalho, é o valor da força de trabalho expresso em dinheiro. Mas o trabalhador não é contratado apenas para produzir o equivalente à sua força de trabalho. Ele é contratado por um dia de trabalho, ou uma semana de trabalho, ou um mês de trabalho. E aí é que o Marx detecta, ou isso decorre do seu modelo teórico, a diferença entre o valor que compensa a força de trabalho, o valor produzido pelo operário para compensar o próprio salário, e o valor que ele produz nas horas restantes do dia de trabalho. Esse valor que ele produz nas horas restantes do dia de trabalho, depois de produzir o valor que reproduz a sua força de trabalho, é o que o Marx chama de mais-valia. E que o Adam Smith também chamava de mais-valia. Não, ou melhor, o Adam Smith não chamava de mais-valia. Ele chamava de lucro mais renda da terra. O Marx é que fala, o Adam Smith já está falando da mais-valia. Ele não sabe que está falando da mais-valia, mas está falando da mais-valia. Eu acho, Lísia, que o próximo capítulo vai tornar mais clara ainda essa discussão, que o próximo capítulo é a jornada de trabalho.
É muito interessante o capítulo sobre o salário, que vem logo depois, porque o Marx fala o seguinte: olha, tanto o empresário quanto o trabalhador consideram que o empresário está pagando pela totalidade do trabalho. E o trabalhador acha que está recebendo pela totalidade do trabalho. Por quê? Porque o trabalhador é contratado por 8 horas, numa jornada de 8 horas. Então, se ele é pago pelas 8 horas de trabalho, para ele, todo o trabalho dele está sendo pago. Aí o Marx fala, só que não. Porque nas 8 horas, o trabalhador vai produzir o seu salário, por hipótese, em 4. As outras são mais-valia. Ele trabalha às 8 horas, mas uma parte compensa o seu salário, a outra é valor adicional grátis, apropriado pelo empresário, claro. Eu acho que eu fiquei confusa de como se calcula isso, né? A questão. Bom, então, a quantidade de mais-valia produzida, 8 horas, 5 horas, 2 horas, 1 hora, em relação à jornada de trabalho, o Marx chama de mais-valia absoluta. Que é o 100%. Não, quando ele fala em mais-valia absoluta, ele está se referindo simplesmente à quantidade de horas que corresponde à mais-valia produzida, ou seja, ao valor da mais-valia produzida. Agora, ele está dizendo para a gente, nesse capítulo, que nós podemos, através de uma comparação, de um cálculo de proporção, constatar a relação entre a mais-valia produzida e o salário. É essa relação entre a mais-valia produzida e o salário que ele chama de taxa de mais-valia, ou taxa de exploração. Esse conceito vai ser importante logo à frente, porque, com base nesse conceito, é que ele vai desenvolver o conceito de mais-valia relativa. Vamos discutir mais-valia relativa um pouco à frente. Mas quando ele fala em mais-valia relativa, ele está dizendo o seguinte: olha, dada uma jornada de trabalho, agora com a legislação Fabril, estabelecendo um horário fixo de trabalho, o único jeito de aumentar a mais-valia é alterar a relação entre a mais-valia e o salário. Então, se a jornada de trabalho é fixa, eu só posso aumentar a mais-valia diminuindo o tempo de trabalho necessário, ou seja, o valor da força de trabalho. E aí ele vai usar esse cálculo de taxa de mais-valia para ilustrar o argumento que ele vai desenvolver quando ele faz a sua exposição sobre a mais-valia relativa. Vejam que ele já começa a falar aqui. Eu tenho uma taxa de mais-valia se, numa jornada de 8 horas, a mais-valia é de 2 horas e o trabalho necessário ou o salário é de 6 horas. E uma outra taxa, se a mais-valia corresponde a 3 horas, a 4 horas de trabalho e o trabalho necessário, ou o salário, corresponde também a 4 horas de trabalho. É para fazer esse cálculo que ele usa essa regrinha de 3, ou um cálculo de porcentagem.
Lembrando que, para ele, o salário equivale aos 100% em relação aos quais a taxa de mais-valia vai ser calculada. Então, capital variável é igual a 100%. Vamos supor, nós temos 50 mil de capital variável, são 100%. Nós temos 10 mil de mais-valia. Quantos por cento dos 50 mil do capital variável representa essa mais-valia de 10 mil? Então, no lugar da taxa ainda não calculada, aparece um X. É por isso que ele fala que, como na matemática, a taxa de mais-valia vai incorporar valores constantes e variáveis. O X é a variável. Agora, a massa de mercadorias produzida depois do processo produtivo, supondo que todo o capital adiantado foi incorporado nas mercadorias produzidas, tem um preço maior do que o capital adiantado. Quando essa mercadoria é vendida, o dinheiro obtido corresponde ao capital adiantado mais um delta. Tem um plus aí, que é o que o Marx está tentando explicar com a sua teoria. Aliás, isso foi o núcleo do grande debate da economia clássica e também da economia vulgar. De onde vem esse delta? Como ele é produzido? Qual a origem dele? De onde vem o lucro? Economia capitalista é economia voltada para o lucro. O Marx usa a expressão Verwertung, a valorização do capital, o aumento do valor do capital. De onde vem esse aumento? Toda a pesquisa feita pelo Marx foi para responder essa pergunta. Boa parte da economia política também se esforçou para responder essa pergunta. Milagre não pode ser. Vamos lembrar que todo o debate político anterior de Hobbes até Hegel estava muito impregnado de uma ética do trabalho. Que encontra sua fonte nos debates bíblicos do século XVI. Aquela história de que Adão e Eva foram expulsos do paraíso e, a partir daí, teriam que obter o sustento com o suor do próprio rosto, ou seja, com trabalho. Então, o trabalho passa a ser o núcleo de um processo reflexivo que sai do universo religioso, passa para o universo político e se transfere gradativamente para a economia política. O Marx é um desdobramento disso, tentando negar a religião. É por isso que eu acho muito importante aquela pesquisa do Christopher Hill sobre o papel da Bíblia
nos movimentos revolucionários do século XVI, XVII, né? Porque a teoria política laica, a teoria política que se desprende da teologia, ela ainda continua influenciada pelo cisma religioso da Reforma, pelos debates oriundos dos próprios tópicos da Bíblia e tudo mais. Você vê que o Marx, cada frase e meia, ele cita a Bíblia, faz uma observação religiosa, mostrando o eco desse debate, né? Vamos pensar naquela monografia do Weber, né, sobre a ética protestante. Eu acho o Weber quer criticar o Marx com essa monografia, mas eu acho uma monografia importante porque ele ilustra como a ideologia religiosa, principalmente na forma do calvinismo, se tornou funcional para o comportamento do empresário capitalista. Ou seja, para que o empresário capitalista, lá nos primórdios do capitalismo, no século XVI, XVII, protagonizasse a relação capitalista de produção, personificasse como empresário a relação capitalista de produção. Karina. O senhor poderia passar a referência desses textos no grupo do Telegram ou aqui para Posso sim. salvar? Eu vou pegar a referência precisa. Eu acho até que eu compartilhei o livro do Christopher Hill no grupo, não me lembro, mas tanto o livro do Weber quanto do Christopher Hill, eu compartilho sim. Não tenho agora aqui comigo o dado preciso. Não tem problema, quando o senhor puder. Muito obrigada. Por exemplo, eu acho, Karina, um livro interessante para a gente entrar nesse debate, principalmente do século XVI. Michelangelo Bovero, que eu acho até que já fiz referência a ele aqui, chamado Sociedade... Travou, professor. Ah, tá. Ah, tá. É um livro do Norberto Bobbio e do Michelangelo Bovero, chamado Sociedade e Estado na Filosofia Política Moderna. É uma reconstrução desse debate. Não esgota tudo, nem entra em determinados tópicos, como Christopher Hill, mas nos dá um mapa de leitura que eu acho bastante importante. A análise é sobre o modelo chamado ius naturalista. Aquelas teorias políticas do século XVII e XVIII, até Hegel, embora Hegel já comece a escapar desse modelo, que considera que a estrutura política da sociedade tem a sua origem num contrato social através do qual os indivíduos abriram mão da sua liberdade originária, na qual viviam no estado de natureza, para delegar para um soberano, ou seja, para o Estado, o papel de viabilizar tanto a sua segurança pessoal quanto a sua propriedade. Então, no núcleo de todo esse debate está a questão da propriedade capitalista. E o capital é uma crítica de todo esse debate. É por isso que ele não pode ser restrito à economia, porque ele é claramente, explicitamente,
uma crítica a toda essa teoria política do século XVII e XVIII. Ou seja, a leitura do Capital nos permite ampliar o horizonte e formar um programa de leitura e de pesquisa bem mais amplo. Deixa eu localizar uma obra aqui. Só um momento. É a obra de um teólogo inglês do final do século XVI, chamado Richard Hooker. Me chamou a atenção, lendo Hobbes, lendo Locke, a enorme reverência com que eles citam ou abordam a obra desse Richard Hooker. Porque ele teria inserido no debate as questões de um mundo racional, de um mundo natural, racional, etc., que seria muito importante no desenvolvimento inicial da ciência e dessas teorias políticas. Então, eu quero fazer um programa de estudos da obra desse Richard Hooker, que, assim, à primeira vista, é um debate religioso, mas que já traz muitas inovações que demarcariam o debate político do século XVII. Tem edições recentes da obra dele, mas tem essa obra dele mais importante, chama Das Leis da Política Eclesiástica. É sobre a política da Igreja Anglicana na Inglaterra, que ele escreveu em 8 livros. Então, eu quero ver se eu acho um buraco na minha agenda para explorar a obra desse Richard Hooker e a relação do Hobbes, do Locke, do Spinoza, etc., com ele. Do próprio Robert Filmer, que o Locke tanto critica. Então, esse livrinho do Bobbio, eu tenho ele em formato digital, e aí eu compartilho no grupo. Ele pode ser uma boa abertura. Ele não é, em si mesmo, não é um livro muito pretensioso e nem te dá todas as respostas. Mas, como um programa de estudos, eu acho ele um livro muito bom. Levantando bibliografia e tal, né? Que, por exemplo, isso aí poderia ser um programa para doutorado, quer dizer, você pegar um segmento desse debate, ou para mestrado, ou para os dois em sequência. E o Capital é uma obra que desmantela todo esse debate.
Daí a importância do Marx, né? Por exemplo, tem uma editora liberal chamada Liberty Fund, que fica reeditando aí a obra de todos aqueles que deram alguma contribuição para o pensamento liberal. Então, eles editam todas essas obras do século XVII e XVIII, inclusive do Hooker, do Adam Smith, etc. Então, a gente tem tudo isso em edição recente do Liberty Fund. Mas, claro, a gente encontra os livros, as edições lá do final do século XVI, do início do XVII, as primeiras edições. A gente encontra tudo hoje. O duro é ter tempo para ler. Eu até comecei a ler, né? Eu comentei com você a Ética Protestante, só que parecia curto. Não, é uma monografia longa. Não, tá louco, o PDF parecia curto. Nossa Senhora, acho que eu li 20 páginas, não voltei até agora. Mas, assim, 20 páginas de muita coisa. Mas persiste, Lísia, porque você vai ver que é um livro útil. Sim, sim, tem muita informação. Muitos pensamentos. Eu nem lembro mais, mas, assim, eu gostei bastante quando eu li. E a gente vê que o Weber não consegue se desprender totalmente das categorias do Marx, porque logo no começo ele já identifica a incorporação dessa ética protestante, estatisticamente, por pessoas pertencentes a determinadas classes sociais. Então, ele é obrigado a inserir essa noção de classe logo no começo, né? Claro, ele está na monografia, ele tenta mostrar que não existe esse negócio de economia determinando em última instância. Ele tenta mostrar como a ética protestante teve um papel crucial no desenvolvimento da relação capitalista de produção. Agora, o Marx, na Contribuição à Crítica da Economia Política, de 59, e no Capital, ele faz observações passageiras sobre a importância da ética protestante para o desenvolvimento do empresariado capitalista. Por exemplo, essa noção de vocação claramente se desenvolveu no interior da ética protestante. O empresário se considerava sendo chamado por Deus para exercer aquele papel. E o sucesso no empreendimento econômico seria uma indicação de que o caminho do céu estava aberto, né? E, claro, vocar é chamar, né? A vocação é o chamamento divino. Você vê, por exemplo, na obra do Comênios, ele usa também vocação nesse sentido religioso. Ele fala, cada um está sendo chamado por Deus a cumprir uma missão na Terra. Então, ele vinculava a sua concepção de escola, de profissões e tal, a essa noção religiosa. Eu, uma vez descendo a Duque, em Santa Maria, eu vi uma igrejinha lá, Igreja do Chamado Divino. Eu falei, olha aí a ética protestante ainda tentando moldar o espírito capitalista. É muito legal, né? Porque tu observa, assim, por exemplo, esses caras do século XVI, XVII. Claro que eles fazem uma crítica e tal à religião, ao papel digamos, de superioridade, hierarquia religiosa. Sim. Mas eles também adaptam, claro, digamos assim, a essa nova concepção de mundo, né? Deles, assim. Mais do que ter uma rejeição total. Né? Vamos levar em conta, Lísia, que a gente fala religião católica, ou religião tal, ou religião islâmica, mas essa concepção ela vai sofrendo
alterações em função da alteração das relações de produção, do contexto econômico e social presente na sociedade. Não vamos pensar que religião seja algo imutável, né? Ela se reestrutura e refuncionaliza de acordo com o contexto histórico. A gente vê claramente isso na Reforma. É por isso que eu acho a obra do Christopher Hill importante. Você pega uma edição da Bíblia em inglês como a edição de Genebra, ela é cheia de anotações à margem da página antimonárquicas. Anotações que contribuíram para legitimar determinados movimentos de contestação da monarquia na Inglaterra. Então, é a mesma Bíblia, mas ela tem uma reconfiguração que a permite servir de um texto de orientação política muito contextualizado, né? É aquilo que dizia o Galileu, tudo se move, né? Tudo está mudando, tudo se altera. Você vê, quando a gente analisa a história recente da Igreja Católica, a gente vê não só mudanças estruturais na organização material da Igreja, mas também na configuração doutrinária. Por exemplo, eu fiquei muito surpreso, eu estava até comentando agora há pouco, com aquele documentário da Globo News, chamado Muito Além dos Muros, sobre o papel das pequenas igrejas evangélicas no Brasil inteiro, né? Elas estão fazendo aí o papel que antes a esquerda fazia, de organização popular, de apoio a famílias em crise, etc., um trabalho de solidariedade que a gente via naqueles movimentos anarquistas, né, em que os trabalhadores se uniam para financiar o enterro de um, a internação de outro, o casamento de outro. Então, era um movimento político que se entrelaçava, né, com a vida pessoal das famílias e indivíduos. E é isso que essas igrejas... E no documentário, um pastor fala, olha, não pensem que nós somos esses pastores midiáticos, não temos nada a ver com esses pastores midiáticos, né? Talvez ele estivesse se referindo ao Silas Malafaia, né? Então, a gente tem que analisar no contexto, ver o que está fazendo, ver as consequências daquilo que está realizando. E é isso que o Weber faz nessa monografia, né? Eu acho que a monografia tem valor, apesar da intenção do Weber de criticar o marxismo, eu acho que ele dá uma contribuição muito maior na explicitação do papel da ética protestante na formatação do comportamento do capitalista, do que propriamente no desmantelamento da concepção histórica do Marx. É muito bom, né? Porque ele tenta defender o capitalismo. Pois é. E eu fico, o cara dando um tiro no próprio pé. Claro, o Weber era um liberal, né? Ele ajudando, né, as ferramentas da crítica no próprio discurso. É muito Claro, bom. claro. Então tá, pessoal. Nos vemos na próxima segunda. No mesmo horário.
Boa Então noite. tá, professor. Um abraço. Tchau, Até. até mais. De boa.